capítulo 2, e o versículo é o 7. Nos diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 2. Informou o Senhor. E o versículo é o 7. O homem nos diz assim a palavra do Senhor. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito. E soprou em seus narizes vivente. o fôlego. Irmãos, como vida. Todos já sabem, hoje é um culto de ensinamento, estudo bíblico. Alma vivente. E nós vamos estar hoje falando sobre... Irmãos, como todos já sabem, hoje é um culto de ensinamento, a origem estudo do bíblico. homem. E nós vamos estar Bíblia, hoje falando sobre o homem. A origem do homem. A Bíblia, meus irmãos, ela ensina claramente a doutrina de uma criação especial. E essa criação especial, ela significa que Deus fez cada criatura segundo a sua espécie. Ele criou várias espécies. Então, as deixou para que essa criação ela se envolvesse e se progredisse segundo as suas leis do seu ser. A distinção entre o homem e as criaturas, que são em criaturas inferiores, elas implicam a declaração de que Deus criou o homem segundo a sua imagem. E depois do homem ser criado segundo a imagem de Deus, houve uma evolução. Em oposição à criação em especial, ela surgiu uma teoria da evolução. E essa evolução, ela ensina que todas as formas da vida tiveram as suas origens em uma só forma. Em uma só forma, que é a espécie mais elevada que surgiram, é de uma forma inferior. Por exemplo, o que a autora era caramujo se transformou-se em um peixe, em que era um peixe, tudo que era um peixe se tornou um réptil, que tornou-se um pássaro. E para encurtar a história, é que nós vemos dentro da teoria da ciência, que no autora um macaco, ele evoluiu e se tornou um homem. A teoria é a seguinte: em tempos, meus irmãos, de muitos remotos, apareceu uma matéria, né, que ela surgiu na força mais... É quando a ciência não sabe como, ou seja, dentro dessa matéria, como elevar esse assunto de uma força que surgiu a célula viva, ela começa a buscar ocasião. Mas aonde surgiu? Aonde surgiu? Também ninguém sabe. Porque as coisas de Deus é assim. Deus é o Deus que cria do bara. Bara significa nada. Deus é um Deus que cria do nada. E nós podemos entender que nessa célula havia centelhas de vida, na qual eles se originaram a todas as coisas vivas, desde a vegetação até o homem, e sendo esse desenvolvido e controlado pelas leis inerentes. Essas leis inerentes, em conexão com o meio ambiente, ela explica, meus irmãos, a origem das diversas espécies que têm existido. Ou seja, que existe incluindo o homem.
de uma maneira que, segundo essa teoria, houve uma ascensão gradual e constante desde a forma inferior de vida, as formas mais elevadas, até chegar ao homem, que construiu a uma espécie, a uma classe de plantas ou animais que tenha a prosperidade e a característica comuns que passaram a propagar independentemente, sem mudar essa característica que constituiu a espécie, né? E uma espécie, ela pode produzir uma verdade, isso é, as plantas, as mais isoladas das plantas, que não seja comum, ela está envolvida na sua espécie. Por exemplo, o tipo especial de uma matéria que a ciência tenta explicar, ela não consegue definir o que o Senhor Deus consegue explicar espiritualmente para a gente, né? Aqui Deus está falando, Deus criou o homem do pó. Aí ele pegou o pó, fez o barro, e nesse barro ele fez o bonequinho de barro e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E qual é a prova pela qual nós conhecemos essa distinção de espécie, né? A prova é estar que nós podemos, através da fé, acreditar nessa vertente. Os animais, eles cruzam-se e podem se reproduzir, né, e concede, através das suas fertilidades, no tempo certo, as suas evoluções, que são indefinidas. Mas o homem não, o homem ele criativa a sua criatividade através de quê? Através da palavra de Deus. Que é o próprio Deus que disse: crescei-vos e multiplicai. Crescei-vos e multiplicai. Então, as pessoas ficam tentando afirmar que o homem veio do macaco, que todo jeito que eles tentam explicar só complica, né? E a gente não fica complicado, por quê? Porque nós temos já a vertente que nos coloca em sintonia com Deus e com a sua criação e com os seus projetos. Nós temos a vertente, e essa vertente, ela chama, nós podemos nomear ela como antropologia, né? E essa antropologia é um estudo que a teologia, ela nomeia-se como ser biológico e social e cultural. Antropologia. Essa antropologia, que é o estudo que a ciência tenta a afirmar sobre a existência do surgimento do homem, né? Mas quem lê a Bíblia sabe que o homem foi criado pelo próprio Deus, né? Foi o próprio Deus que deu a vida e criou o homem. O próprio Deus colocou o homem em sintonia com a sua criação. E hoje o Senhor coloca a nossa vida em uma missão
que nós podemos definir do que é o homem segundo a Escritura. Todas as noites depois do trabalho, eu fico pensando, eu assento em alguns minutos para ler, as coisas sobre o homem. O que o homem tem se desenvolvido, qual é o projeto que o homem tem traçado, as notícias. Embora seja um repouso de alguns minutos, pelo seu corpo, pela sua mente, pela mente de cada um, eu preciso admitir que nesse momento eu não encontro muito descanso para o meu coração descansar sobre o entendimento do homem. Isso porque eu vejo nas manchetes que lembram uma realidade profunda, estabelecida em algo errado em nosso mundo. Mesmo conosco, como seres humanos, mas que isso, muito mais do que isso. As pessoas, meus queridos, elas têm dado resposta diferente a essas perguntas. Alguns dizem que os problemas são principalmente a economia, o meio econômico, e outros que são problemas sociais, ainda outros que são problemas psicológicos. E certamente essa resposta ela pode oferecer alguma compreensão sobre alguns sintomas do nosso sofrimento. Mas a Bíblia ensina que a doença é muito mais intensa e profunda em poucas palavras. O problema é o pecado. O problema é a rebelião contra Deus, contra o Criador que os criou. Nós acabamos de ler em Gênesis, que foi descrito, que descreveu que Deus criou o mundo pelo poder do seu mero comando. E de acordo com Gênesis capítulo 1, e no versículo 26 e 28, o coroamento da obra de Deus foi a criação dos seres humanos. O único entre todas as criações do universo foi os seres humanos. Os seres humanos, eles foram criados como coroa da criação. Eles são feitos à sua própria imagem. Deus criou o ser humano como sua própria imagem. E ser criado à imagem de Deus, isso significa muita coisa para nós. Nós ser humano, nós que estamos aqui, os seres humanos que estão participando desse culto, nós refletimos o caráter e a natureza de Deus em nosso raciocínio, em nosso relacionamento, na nossa realidade, na nossa criatividade. Até mesmo, o irmão puder desligar aí o microfone, fazendo favor. Muito obrigado, Deus abençoa. Então, o caráter de Deus, ele reflete em nós, até mesmo na nossa capacidade. Nós relacionamos com Deus, uns com os outros, mas a imagem de Deus, ela não se refere simplesmente o que somos, e também se refere o que Deus nos criou para fazer. Além de viver em comunhão com Deus, Adão e Eva foi dado um cargo de governar, de cuidarem da criação de Deus, como seu vice-dirigente. Deus era o dirigente e o homem foi colocado como seu vice-dirigente. Assim Deus lhe disse: deveria
queria subjugar a terra e ter domínio sobre ela, não abusando dela, tirando, mas cultivando e guardando tudo que Deus lhe deu, né? Que nós podemos tirar a tese em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, ao agir assim, eles comunicaram com toda a criação. O amor pode estar saindo do homem, da mesma forma que o amor saiu da bondade do Criador. Talvez mais profundamente do que isso, é o que significa ser imagem de Deus no mundo. Né? É como que quando alguém olha para você e fala que ele é um cristão, eles estão falando, aquele ali é um pequeno Cristo, porque eles são servo do Jesus Cristo. Como um antigo rei do Oriente, né? Ele aproximou e ele poderia gravar um retrato de si mesmo em uma montanha, né? E com um lembrete para o seu povo que ele havia se sentado no seu trono. Adão, ele representa a autoridade de Deus, né? Então, esse lembrete que o seu rei estava sentado no trono, mas que tinha o seu representante, ele transferia a imagem de Deus através de quem? Através do ser humano, né? Representando a autoridade de Deus, sobre o qual foram dado domínio. Mas, todavia, a autoridade de Adão sobre a criação, ela não era absolutamente, ela era derivada. E nós podemos entender que ela também era circunscrita pelo próprio Deus. Mas as pessoas muitas vezes se perguntam por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. A razão que a árvore lembrava a Adão e a Eva a sua autoridade para governar e subjugar a terra. Não era absoluto. E por isso que o ato de Adão e Eva comer o fruto foi um pecado tão trágico. Ao comer esse fruto, Adão e Eva estavam tentando fazer exatamente o que a serpente fez com falsidade e disse que eles podiam. Eles estavam tentando ser como Deus. A serpente falou, não, vocês não estão bem nessa posição. Vocês podem estar melhor. Vocês podem se parecer com Deus. E eles estavam se apoderando de mais poder e mais autoridade de Deus. Ali a serpente quis colocar isso na mente deles, que ele seria muito mais forte do que Deus, que ele teria a mesma capacidade de Deus, que Deus tinha dado. E assim eles podiam até mesmo ser elevados ao trono de Deus. Porque é isso que o diabo faz. Quando o diabo quer destruir, ele não aparece com a placa amarrada no pescoço falando que ele é o capeta. Não, ele não faz isso. Ele coloca no seu coração que você é melhor. E se a pessoa perder você, ela vai penar. Porque igual você, ela não vai encontrar. É onde que as pessoas se perdem. As consequências do pecado de Adão foram
nada mais, nada menos do que catastrófica. Deus havia prometido que se os seres humanos comessem do fruto da árvore da vida, do fruto da árvore que era proibida, né, da ciência e do conhecimento, certamente eles iam morrer. Deus quis dizer que não era apenas a morte física, mas também era muito mais terrível do que isso, que era a morte espiritual, que era uma punição justa e correta. Não somente um Deus perfeitamente santo e justo jamais toleraria o mal e o pecado na sua presença, mas também foram declarados para eles a sua independência, né? Porque na hora que Adão assume aquilo ali, aquele ato de fazer o que Deus falou que não era para ele fazer, então Adão estava revelando para Deus: eu não dependo mais de ti. Adão e Eva se separaram a si mesmo da fonte de toda vida e de toda bondade. Eles mereciam naquela hora, meus irmãos, a ira por sua rebelião contra ele, contra Deus. E o salário do seu pecado foi nada mais, nada menos do que a morte eterna, a condenação ao lago de fogo, porque foi uma violação nas normas de Deus. Pior ainda, Adão pecou e ele fez como representante de todos os seres humanos. Paulo, ele chega a escrever em Romanos: pela ofensa de um só homem morreram todos. Pela ofensa de um só homem todos foram destruídos. Romanos 5, versículo 15. E por isso que cada um de nós que confirma repetidamente o ato da rebelião de Adão contra Deus, com o nosso próprio pecado, com o nosso próprio desalerto, desobediência. A gente vemos isso aí. E nós também desejamos estar livre da autoridade do governo de Deus, e assim nós entregamos a buscar o prazer e a alegria das nossas coisas criadas, como nós podemos ver que é os fins desses últimos tempos, né? Porque fazer as nossas vontades é muito mais prazeroso do que fazer a vontade de Deus. Mas no processo, nós declaramos que Deus não é digno da nossa adoração. E assim nós provamos ser dignos da maldição e da morte espiritual que Deus pronunciou desde o princípio. Se a história da Bíblia terminasse ali, né, na desobediência de Adão e Eva com os seres humanos, sobre a ira de Deus, sem uma possibilidade de fuga, nós viveríamos uma realidade desesperadora, queridos. Mas louvado seja Deus, a história não acaba ali. Em vez de nos deixar morrer em nossos pecados, Deus age para salvar por meio da encarnação, da morte e da ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo. Ele salva o seu povo dos seus pecados e retifica tudo de uma vez por toda. Finalmente, meus queridos irmãos, nós temos uma conclusão para sempre, onde que o Senhor Deus, Ele nos condiciona
a se submeter às suas normas e voltar os nossos corações para Ele. Né? Porque se a norma de Deus ali era exterminar o pecador por causa do pecado, né? Se todos ali tivessem se submetido a essa condenação eterna, então, meus irmãos, o homem seria nada mais, nada menos igualado com o diabo. Né? O homem teria o mesmo destino do diabo. Mas nós vemos que a criação do homem, ela é claramente registrada na Bíblia Sagrada e ensina a toda a humanidade que veio a partir de Adão. Né? Porque Adão foi o primeiro homem criado por Deus, e isso significa que, à luz das Escrituras, a origem do homem, que não está numa sequência de processo aleatório, que é um resultado evolutivo, mas que está no ato criativo de Deus, conforme o conselho da sua vontade e da sua soberania. Portanto, meus queridos, a história bíblica da criação do mundo, ela não começa apenas em Adão. O primeiro homem criado começa em Deus, aquele que é livre, conscientemente, propositalmente, ele resolve a criar o homem. Antes do homem ser criado, houve um conselho divino: façamos o homem. Então, façamos o homem é o quê? Se façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então Deus é um homem. E diferentemente de Deus, que é eterno e é autoexistente, o homem jamais existiria se não tivesse sido criado por Deus. Essa é a vertente verdadeira. Bem como jamais poderíamos continuar existindo se não fosse pela atividade sustentadora de Deus, pela sua criação. Deus tem o poder de, em si mesmo, o homem não. A gente não conseguimos dominar a nós mesmos. Deus tem poder em si mesmo, nós não. Nós não conseguimos nos dominar. Nós não conseguimos administrar o nosso espaço. A área da teologia cristã que estuda essa disciplina, ela é chamada de antropologia, igual disse, antropologia bíblica. O relato bíblico da criação, a Bíblia, ela representa o relato da criação de uma forma simples e objetiva. E em nenhum momento o texto bíblico ele propõe em oferecer uma descrição científica da origem do homem. Por isso que eu comecei usando a área científica. Mas ele concentra-se em oferecer um relato muito bem ordenado, né, que é capaz de ser entendido com clareza, né, por pessoas diferentes em lugares e épocas diferentes. Em resumo, a história bíblica da criação, o homem diz que Deus, o Todo-Poderoso, que é totalmente sábio, bom, e pelo conselho de sua vontade, ele criou a raça humana para glorificá-lo, amá-lo e também servi-lo. É o livro de Gênesis, ele organiza a criação. Eu quero traçar um estudo bíblico sobre Gênesis, porque esse livro de Gênesis, ele organiza a criação do homem, né, em dois relatos principais.
Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, igual disse, né? E Gênesis capítulo 2, versículo 7, aonde lemos as suas teorias sistemáticas. Ela observa que o primeiro relato simplesmente ele registra a decisão divina de fazer o ser humano a sua própria imagem e semelhança. A ação divina, ela concretiza essa decisão. E nesse primeiro relato, nada é dito sobre os materiais ou método utilizado na criação. O homem, o homem ele é dito como homem que deveria ser frutífero e multiplicar e dominar a terra. Já o segundo relato da criação, que está em Gênesis capítulo 2, enfatiza a maneira pela qual Deus criou o homem. O texto bíblico ele fala, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, onde lemos, né, se você quiser voltar lá. Então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser chamado alma vivente. Mas é diferente mesmo, no mesmo texto, nós ainda vemos aqui esclarecer como Eva, a primeira mulher que foi criada por Deus a partir de Adão, que foi o primeiro homem. Gênesis capítulo 2, versículo 21 e 22. Então, o objetivo dessa criação, a criação do homem, nós vemos que quando nós estudamos sobre a origem do homem, e é inevitável que surja a seguinte pergunta: por que a humanidade existiu? Ou seja, por que a humanidade existe? Enquanto muitas pessoas se esforçam para responder essa pergunta com um grande ensaio científico ou complexas reflexões, as filosofias, a Bíblia, meus queridos, ela responde de uma forma, de uma maneira bem didática. Logo no próprio capítulo da Bíblia que nós lemos, que é Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? A Deus, a imagem e semelhança, Deus o criou, o homem e a mulher. Aqui, ó, os criou Deus e abençoou e disse: seja férteis, multiplique-se, enche-se, subjugue a terra, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa foi a ordem de Deus no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Mas com base nesses dois pequenos versículos, que são confirmados pelo restante de todo o ensaio e ensino bíblico, sobre esse tema nós podemos entender que alguns pontos principais acerca desse objetivo da criação do homem. Deus criou a humanidade para a sua própria glória. Irmãos, perceba que o versículo aqui que lemos, esse versículo bíblico, diz que o homem é a criatura de Deus e feito à sua imagem, conforme a sua semelhança, em Gênesis capítulo 1, versículo 6. Então o homem originalmente ele foi criado para ser um refletor da imagem de Deus na criação. O grande objetivo da criação do homem é a glória de Deus. Veja em Isaías 43, no versículo 7,
Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, que Paulo também fala em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12. Deus, Ele criou a humanidade para desfrutar de um relacionamento com Ele. A verdade é que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e também ensina isto, porque se der certo de um modo semelhante a Deus, o homem pode se relacionar com Ele. E como nenhuma outra criatura em aspecto mentais ou espirituais ou morais, consequentemente Deus criou o homem para ser representante sobre toda a criação, servindo como seu vice-dirigente. Isso significa, claro, quando o texto bíblico diz que Deus abençoou o homem e lhe ordenou que lhe multiplicasse e que dominasse sobre a terra, E contrapondo esse ensino bíblico, historicamente os homens têm buscado outras sustentação, outro suporte, outra suposta explicação acerca dessa origem do homem, da humanidade. E foi assim que na civilização antiga surgiram várias mitologias, que contavam, cada qual o seu modo, que foi o homem surgiu neste mundo. A mais recente teoria científica foram a proposta para se satisfazer a curiosidade no que diz a respeito da origem do homem, a teoria dos evolucionistas e também orgânica da criação. Eles tentam afirmar que a origem do homem surgiu em um acidente cósmico. Olha que absurdo. Já as teorias evolucionistas, os teístas, eles tentam compatibilizar os pressupostos científicos com o registro bíblico da criação do homem, no geral. A maioria dessas teorias evolucionistas, teístas, eles defendem que Deus criou o primeiro organismo e depois ele atuou na criação através do processo evolutivo. Então, nesse caso, Adão, o primeiro homem, ele teria sido, na verdade, o primeiro representante de uma forma de vida pré-humana, que foi alçada a tal status dentro do processo da evolução da sua espécie. Mas é claro que tudo isso não encontra qualquer fundamento bíblico. E ainda tem os que relativizam o mesmo teor, atacando a autoridade e a inerência das Escrituras. A Bíblia mostra Adão, o primeiro homem, sendo criado. Desde o início, um ser completamente evolutivo e moralmente consciente. Então, muitas pessoas ficam acreditando que as pessoas foram criadas através de um átomo, ou que veio da evolução do macaco, ou qualquer outro tipo de espécie. A Bíblia deixa claro que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. É certo que nós não temos domínio sobre os nossos próprios comportamentos. Paulo mesmo diz que aquilo que eu quero fazer eu nunca faço, mas o que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo.
Muitas das vezes você promete fazer uma coisa e faz outra. Muitas das vezes você faz alguma coisa que você não queria estar fazendo, mas você deixa de fazer aquilo que Deus quer que você faça. Isso é do homem, é do caráter humano, né? Mas o Senhor, Ele veio, meus irmãos, como homem. Ele veio como homem. A Bíblia diz em Filipenses 2, a partir do verso 5, que Ele veio como homem. Ele não se usurpou ser igual a Deus, mas Ele se despiu da imagem de Deus e se formou um homem. Ele se posicionou como homem. E Ele foi obediente, porque sobre Ele estavam todas as normas que estão sobre nós. E por causa da sua obediência, Ele foi crucificado. Ele foi até a morte, e Ele foi a morte de cruz. Mas a morte não pôde conter Ele na catatumba, porque Deus deu para Ele o nome que está posto sobre todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua se confesse, não só na terra, mas também no céu e no inferno. E Ele veio para mudar o nosso quadro caótico. Então, toda vez que você sentir de adorar a Deus, adore a Deus dobrado, porque o nosso destinatário seria lago de fogo. Era para Deus ter nos fulminado desde Adão. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos acrescentou prazo para a gente se conectar com a realidade da nossa origem, para a gente se acertar o nosso passo com o nosso Criador, né? Igual eu disse no começo, o homem ele é cheio de invenção. O homem cria arma, a mesma mão que cria a arma cria também o violão para tirar uma canção, cria uma guitarra que tira um louvor, cria um microfone, né, onde você prega e fala sobre as grandezas do reino. Então, o homem está submisso à autoridade de Deus, mas o homem se colocou como o próprio Deus. O homem se colocou como o próprio Deus e às vezes fazem coisas que Deus não permite estar fazendo. Mas o Senhor, Ele veio para mudar a nossa situação. Ele veio para nos garantir que se nós entrarmos na sua vocação, na sua vontade, nós seremos livres da ira, da condenação que foi prometida para Adão, que é a morte física e a morte eterna. No próximo estudo eu quero ver se eu trago um ensinamento sobre as duas mortes, que é a morte física e a morte eterna. Mas hoje eu quis falar sobre o homem, porque tem muitas pessoas que ainda têm dúvida. Eu conheço pessoas que têm muitos anos de evangélico, que ainda fica assim, mas será que o homem não veio da evolução do macaco? Não, porque é muito parecido. Tem gente que fica observando os macacos assim, falando, será que eu não vim dessa espécie? Será que a pessoa fica tentando imaginar como o primeiro homem surgiu, né? E a Bíblia responde. A Bíblia ela não pode mentir, né? E ela está esclarecendo hoje que foi Deus que criou o primeiro homem e foi Deus que deu o segundo homem para poder resgatar o valor que o primeiro homem perdeu. Amém? E aquilo que eu não falei, que o Espírito de Deus permaneça a falar no coração de cada irmão, de cada irmã. Deus abençoe. Hoje é um estudo bíblico de esclarecimento e que a paz do nosso Senhor Jesus possa se conectar na vida de cada um. Já vou fazer uma oração da fé. Oi.